Olá, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O estudo de hoje será a experiência da salvação. Nosso tema de hoje constitui a própria essência da mensagem da Bíblia, a salvação. Podemos afirmar de forma simples que a Bíblia contém a fórmula divina para a salvação do pecador que está perdido. Eu convido você para adentrarmos nesse tema tão importante e tão bonito na Palavra de Deus. Me acompanhe. Talvez a pergunta mais elementar quando tratamos do assunto da salvação é a seguinte: salvação de quê? Porque alguém pode simplesmente não estar se sentindo perdido e não sentir nem um pouquinho a necessidade da salvação. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. E não é só isso que a Bíblia diz. Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você percebe qual é a nossa condição? Você consegue perceber qual é a condição do ser humano, de cada ser humano, ao longo de toda a história da humanidade, desde que Adão e Eva cometeram pecado? Desde aquele momento, toda a raça humana foi lançada numa condição de pecadora, e o salário do pecado é a morte. Portanto, naturalmente, todos nós estamos perdidos no que diz respeito a estarmos condenados à morte eterna. Para entendermos bem o assunto da salvação na Bíblia, é necessário sabermos exatamente qual é a nossa condição em relação ao problema do pecado. Primeiro, a nossa culpa pelos pecados cometidos no passado. Todos nós já cometemos pecados na vida. Alguém aí já cometeu algum pecado? Onde é que você está vendo esse vídeo agora? Você está em casa sozinho? Você está num grupo de estudos? Você está numa igreja, no salão? Pergunta para quem está do seu lado, escuta, você já cometeu algum pecado? Não, é melhor não perguntar nada. Não faça isso. A Bíblia é muito clara, todos nós pecamos. Portanto, quando vamos falar de salvação, precisamos considerar isso. A salvação tem que se relacionar com a culpa pelos pecados que já cometemos ao longo da vida, no passado. Mas, em segundo lugar, precisamos considerar também a nossa condição presente, ou seja, a nossa condição pecaminosa, a nossa tendência para o pecado, nossas falhas de caráter. Nós somos pecadores não é só porque cometemos pecados no passado. Nós somos pecadores porque temos em nós uma maldade interior, uma tendência natural para o pecado. A salvação que Deus nos oferece abrange esses dois aspectos do pecado em nossa vida. Para você entender melhor, vamos ver da seguinte forma. Vamos ver as dimensões passada, presente e futura da salvação. É isso mesmo. A salvação na Bíblia, ela é apresentada nessas três dimensões. A salvação passada, presente e futura. Como é importante nós entendermos esse assunto. Com relação ao passado, ou seja, o problema da culpa pelos pecados cometidos, Deus nos oferece a justificação. O que é a justificação? Vejam o que diz a Bíblia, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para termos paz com Deus, é necessário que sejamos justificados. Portanto, na Bíblia, justificação envolve esses aspectos. É uma declaração judicial. Esse termo é um termo dos tribunais que a Bíblia lança a mão. É uma declaração judicial de inocentar alguém, ser pronunciado justo, ser absolvido, ser colocado em liberdade.
Uma definição teológica de justificação. Aqui está. Justificação é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente ou o trata como justo. Justificação é o oposto de condenação. Na teologia, isso é chamado de justiça imputada. Tudo está em ordem conosco diante de Deus, porque Cristo se torna o nosso substituto. Veja bem, na justificação algo é feito por nós e não em nós. Essa é a grande novidade da teologia reformada. Deus declara justo o pecador injusto e ímpio que crê. Deus não precisa que o pecador primeiro se justifique através de boas obras para então receber a justificação. Se assim fosse, não seria pela graça, e sim por mérito próprio. Assim, portanto, a justificação do pecador é algo que foi realizado fora do pecador, na cruz, em Cristo. E essa justiça nos é imputada, ela é imputada ao pecador. O que Cristo conquistou na cruz é a justiça que é oferecida ao pecador, ou seja, algo que ocorreu fora do pecador. Graças a Deus que a minha salvação não depende do que eu faço, do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Se fosse assim, eu estaria completamente perdido, eternamente perdido. A minha salvação depende do que Cristo fez por mim. Eu só preciso crer. Isso é justificação. Resolveu o meu problema da culpa por todos os pecados que eu já cometi no passado. Sou declarado justo diante de Deus. O veredito de Deus para mim é inocente, embora eu mesmo não seja inocente. Mas é a inocência de Cristo que é acreditada na minha conta. Deu para entender? Agora vem o outro lado da questão. Como deve agora viver o pecador que foi justificado por Deus? Ou seja, que foi perdoado. Sua culpa foi eliminada, foi declarado inocente. Esse pecador, nessa condição de justificado, ele está livre para continuar no pecado ou precisa mudar de vida? Esse é um assunto importante. Vejamos agora então a dimensão presente da salvação. A justificação é a dimensão passada. Por quê? Porque resolve o problema dos pecados passados. Mas a salvação na Bíblia tem também uma dimensão presente. A dimensão presente da salvação se chama santificação. Esta é a dimensão presente. O que é santificação? Vejamos. Santificar, no sentido bíblico, significa separar para uso especial. Então, quando a Bíblia chama alguém de santo, essa definição da Bíblia é bem diferente da definição tradicional que nós recebemos em nossa infância e que se propaga em muitos meios religiosos, de que santo é uma pessoa que atingiu um grau de perfeição absoluta, que não é nada disso. Santo na Bíblia é aquela pessoa que se separa pelo poder de Deus para um uso especial, uma pessoa que se dedica a Deus. Justificação é o que Deus faz por nós. Cristo, sua vida, sua morte. Santificação é o que Deus faz em nós. Qual é a semelhança entre essas duas coisas? Ambas são dons de Deus ao pecador. Vejam, toda essa explicação que eu estou tentando dar aqui é apenas uma forma didática para a gente entender um processo grandioso, extraordinário que Deus faz na vida do pecador. É uma forma apenas de sistematizar a transformação que Deus opera na nossa vida. Vejamos agora alguns textos da Bíblia que falam sobre santificação. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vejam,
A justificação elimina a culpa pelos pecados cometidos. A pergunta que foi levantada: um pecador perdoado, justificado, salvo em Cristo, ele está livre para continuar pecando ou ele deve agora ter uma nova vida em Cristo? O que a Bíblia diz? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É uma nova vida agora. O que mais diz a palavra de Deus? Romanos 6,19, o apóstolo diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O pecador que foi justificado, ele entra agora num processo de santificação, uma vida nova. Ele deve agora se colocar nas mãos de Deus para uma vida diferente. Justificação, portanto, não elimina a necessidade de santificação. Porque algumas pessoas pensam assim: eu entreguei o meu coração a Jesus, confessei todos os meus pecados e Ele me justificou. Eu estou perdoado, estou livre, estou perdoado. E volta para continuar vivendo a sua vidinha de pecado. Não. O que a Bíblia diz é que a justificação não elimina, não dispensa a necessidade da santificação. O perdão de Deus possui duas dimensões. Primeiro, nos livra da culpa pelos pecados cometidos. E depois, nos livra do controle do pecado em nossa vida. Algum tempo atrás eu li uma história que conta de uma criança que se aproximou de um poço de lama muito perigoso, uma criança bem pequena. O seu pai percebeu o perigo em que ela estava e a advertiu, dizendo: meu filho, não se aproxime daí, é muito perigoso. E a criança disse: está bem, papai, eu só estou passeando aqui. E o pai, percebendo que a criança estava num perigo muito grande, disse: filho, obedeça ao papai, você promete que vai obedecer? E o filho disse: eu prometo, papai, que eu vou obedecer, eu não vou me aproximar. E então o pai tirou a atenção. Você sabe como são as crianças, não? Tomada agora pela curiosidade, parece que a ordem do pai despertou ainda mais a sua curiosidade, ela se aproximou do poço. A história nos diz que ela resvalou e caiu no poço de lama. E agora estava lá dentro, no meio da lama, se debatendo, morrendo, asfixiada. E conseguia ainda soltar alguns gritos quando seu pai percebeu a condição, o que tinha acontecido, foi correndo diante do poço. E localizou o filho e disse: meu filho, você está aí? E a criança: pai, pai. E o pai dizia assim: filho, eu falei para você não se aproximar. A história nos diz que a criança só dizia assim: pai, me perdoa, pai, eu reconheço que eu errei. Pai, eu reconheço que eu desobedeci. Perdoa pela minha desobediência. O pai então olhou e percebeu o arrependimento sincero da criança, ali morrendo no meio da lama. Percebeu que estava confessando com toda sinceridade, com o coração realmente arrependido. Aí a história nos conta que o pai disse assim: tá bem, filho, eu vejo que o seu arrependimento é sincero, que você está confessando sinceramente, eu te perdoo. Pode morrer em paz. Qual é o pai que faria uma coisa dessas? Nenhum pai faria uma coisa dessas. O perdão tem que envolver uma libertação. O perdão não é somente tirar a culpa. Olha, você está sem culpa, eu perdoo você. Não é assim que Deus salva o pecador. Deus oferece o perdão, a justificação, a justiça imputada. O pecador está na lama, está imundo. Deus pega a veste nupcial, a justiça de Cristo, e coloca e declara o pecador puro. Só que Deus faz muito mais. Deus agora quer fazer uma transformação na vida do pecador. Vejam o que diz aqui, Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É para isso que Deus salva o pecador, o purifica da culpa pelo pecado, mas o liberta do domínio do pecado, lhe dando uma nova vida. E qual é a dimensão futura da salvação? Vejamos, vamos recapitular.
Dimensão passada, justificação, resolve o problema da culpa pelo pecado, algo que foi feito fora de nós e é imputado ao pecador contrito e arrependido. A dimensão presente, a santificação, é o processo do poder do Espírito Santo nos levando a viver uma vida nova em Cristo. E, finalmente, a glorificação, que é a grande esperança que nós temos na volta de Jesus, quando estaremos libertos não apenas da culpa do pecado, não apenas do poder do pecado, mas finalmente estaremos libertos da presença do pecado. Veja o que diz esse texto, 1 Coríntios 15, versos 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uma transformação completa. Aí sim, acabou o pecado, acabou o sofrimento. Muito bem. Nessa questão da salvação existe uma questão polêmica. Se a salvação é um dom da graça de Deus, alcançado pela fé em Cristo, é necessário praticar boas obras? É necessário para o cristão obedecer aos mandamentos de Deus? Bem, eu quero reforçar o que há de mais importante nesse tema da salvação. Veja bem, é unicamente pela graça de Deus que o pecador pode alcançar a salvação. Isso é elementar. Vejamos. A palavra graça, do grego, charis, ela ocorre no Novo Testamento 150 vezes. Somente o apóstolo Paulo, em suas epístolas, usa a palavra graça 100 vezes. Lucas, no seu evangelho, no livro de Atos, usa 25 vezes. Existem várias formas com que essa palavra vem na Bíblia. A graça de nosso Deus, graça de Cristo, graça de nosso Senhor Jesus Cristo, são expressões usadas como saudações de abertura e encerramento nas cartas dos apóstolos, no início e no fim das 2 cartas de Pedro e nas 14 epístolas de Paulo. Qual é então a relação da graça com as obras? Veja bem, a salvação não se concretiza nem no presente, nem jamais se concretizou, nem no Antigo Testamento, pela lei ou pelas obras. Ela é efetivada unicamente pela graça de Cristo. Além disso, no plano de Deus, jamais houve um tempo em que a salvação se realizasse por quaisquer obras ou qualquer esforço humano. Nada do que o homem possa fazer ou tenha feito pode, de algum modo, merecer a salvação. Assim, as boas obras, os atos de obediência do cristão, aparecem na vida cristã não como um meio para alcançar a salvação, e sim como o resultado da salvação. Vamos ver isso aqui na tela. Aqui há uma definição de graça, segundo aquilo que a Bíblia ensina. A definição é a seguinte: graça é o ilimitado, todo abrangente e transformador amor divino para com os homens e mulheres pecadores. E as boas novas dessa graça revelada em Cristo Jesus são o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. Não é apenas a misericórdia de Deus e sua disposição de perdoar, mas também um ativo, enérgico e transformador poder de salvar. Não há, de fato, nenhum conflito real entre a graça e a lei. Cada uma tem a sua função no plano de Deus. Por um lado, a Bíblia insiste em mostrar que o pecador não pode se salvar por seus próprios esforços em guardar a lei. Da mesma forma, a Bíblia insiste no sentido de que o pecador redimido e purificado pelo sangue de Cristo não pode continuar vivendo deliberadamente no pecado. Vejam o que diz a Bíblia. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele.
E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João capítulo 3, versos 22 e 24. A ênfase de que a obediência ao mandamento, a uma vida de amor, está presente na vida do cristão. Outro texto diz o seguinte, 1 João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então veja, a Bíblia nos ensina que a salvação é pela graça, mas isso não nos dispensa de levar uma vida de santidade, obedecendo os mandamentos de Deus. Há dois erros que precisamos evitar nessa questão. O primeiro deles se chama legalismo e o segundo se chama libertinagem. Procurar obedecer os mandamentos de Deus não é legalismo. Legalismo é querer obter méritos diante de Deus através da obediência. Quando entendemos que nossa iniciativa de obedecer aos mandamentos é a nossa resposta de amor a tudo que Deus fez por nós, então a obediência assume outra conotação. Além disso, seria uma verdadeira ingratidão para com Deus receber dele a salvação em Cristo e continuar vivendo deliberadamente no pecado. Você não acha? Quando Deus nos salva da nossa condição de culpados pelo pecado e nos dá uma nova vida, essa nova vida envolve a obediência aos mandamentos, não para alcançar a salvação, mas pelo fato de havermos sido salvos. Portanto, não há um conflito entre obediência à lei e a graça, a justificação pela fé. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Está claro esse ponto? Justificação pela fé. Só que na mesma passagem, ele continua dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. É nesse sentido que nós podemos compreender as contundentes declarações de Tiago. Tão contundentes que até Lutero se viu confuso diante delas. Vejam só o que Tiago escreveu. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Parece que há uma contradição com aquilo que Paulo diz, que a justificação é pela fé independentemente das obras da lei. Não há contradição. O apóstolo Paulo está dando uma ênfase. Tiago está tentando impedir o outro erro, que é o erro de pensar que, porque estamos salvos em Cristo, estamos completamente dispensados diante de Deus para viver uma vida no pecado. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu quero concluir com palavras proferidas pelo próprio Jesus a esse respeito. Acompanhe essa leitura e reflita bastante sobre o significado dessas palavras. Jesus disse assim, São João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. São João 15, verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui está a experiência da salvação. Uma dimensão passada, uma dimensão presente, uma dimensão futura. Para o passado, a justificação. Para o presente, a santificação. Para o futuro, a glorificação. Repito, esta é apenas uma forma didática de explicar o processo. Esse processo ele acontece como um todo na vida do cristão. A nossa resposta a Deus pelo dom da salvação, que é uma oferta inteiramente dele, que vem pela graça, mediante a fé, a nossa resposta só deve ser uma: Senhor, eu quero que a minha vida esteja em tuas mãos. Eu me coloco em tuas mãos para que a minha vida sirva para honrar e glorificar o teu nome. É isso que Deus quer fazer por mim e por você.
salvação em Jesus, meu Senhor. Meus pecados Ele apagou. Minha culpa Ele tirou, minha vida transformou. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Se eu sou feliz, Jesus me faz feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Se eu sou feliz, Jesus me faz feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Encontrei salvação em Jesus, meu Senhor. Meus pecados Ele apagou. Minha culpa Ele tirou, minha vida transformou. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Se eu sou feliz, Jesus me faz feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Se eu sou feliz, Jesus me faz feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Se eu sou feliz, Jesus me faz feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. Se eu sou feliz, Jesus me faz feliz. Eu vou cantar, Jesus me faz feliz. A grande verdade do estudo de hoje é esta. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Esta é a verdade e eu creio nisto. Espero você na nossa próxima aula. Vamos estudar Crescimento em Cristo, estudo número 11. Não perca.